Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um The Explainer. Hoje a gente vai falar de um assunto que, olha, pode mexer com você. Sabe aquela ferramenta que todo mundo está usando para trabalhar, para aprender, o ChatGPT? Pois é. E se eu te disser que ele pode estar, na verdade, te prejudicando? Vamos direto ao ponto que a conversa é séria. Pesa, né? Eu sei, essa frase é forte. Mas ela não veio do nada. É o ponto central de uma análise bem preocupante sobre como a gente está usando inteligência artificial. E o que é mais assustador é que a ciência parece que está começando a concordar com isso. E não, isso não é só uma opinião solta na internet. Um estudo do MIT, uma das maiores universidades de tecnologia do mundo, resolveu testar essa ideia. E os resultados que eles encontraram são, para dizer o mínimo, bem alarmantes. Deixa eu te mostrar o que eles descobriram. Então, nessa primeira parte, a gente vai mergulhar de cabeça nessa pesquisa do MIT. Ela é tipo uma janela para o que acontece dentro da nossa cabeça quando a gente decide, terceirizar o nosso pensamento para uma máquina. Ok, olha só que simples e genial foi o experimento. Os pesquisadores pegaram o pessoal e dividiram em 3 grupos. A tarefa era a mesma para todo mundo. Escrever um texto, um ensaio. O grupo 1 pôde usar o ChatGPT à vontade. O grupo 2, só a internet normal, tipo Google, sem IA. E o grupo 3, esse estava por conta própria, era só o cérebro deles e nada mais. E agora, a parte que realmente choca. Eles monitoraram o cérebro de todo mundo com um EEG. E olha só esse gráfico. A atividade cerebral da galera que usou a IA foi muito mais baixa. Eles estavam literalmente pensando menos. Enquanto isso, quem usou o Google ou só o próprio cérebro estava com atividade cerebral lá em cima, a todo vapor. E claro, essa preguiça cerebral teve consequências bem práticas. O grupo da IA não só lembrou menos do que escreveu, como os textos deles foram considerados piores, mais genéricos. Mas o mais doido é isso aqui. O cérebro deles continuou meio desligado mesmo depois de terminar a tarefa. Isso sugere que o efeito negativo pode ser duradouro. Tá, mas por quê? Como que uma ferramenta tão poderosa pode, no fim das contas, levar a um resultado pior? É isso que a gente vai ver agora nessa segunda parte. A gente vai falar sobre a perigosa ilusão do aprendizado. Para a gente sacar o problema, a gente precisa primeiro entender como a gente aprende de verdade. Não é só receber informação. O passo mais importante, o número 2 ali, é o que chamam de processamento com esforço. É quando o seu cérebro rala, sabe? Ele conecta uma ideia na outra, compara coisas, organiza o caos. É nesse trabalho pesado que a mágica acontece. É aí que a gente cria memória e vira especialista em algo. Então, guarda isso. O aprendizado de verdade não é passivo. Ele exige esforço. Sabe quando você sente o cérebro fritando para entender algo? Isso é um ótimo sinal. Significa que as engrenagens do aprendizado estão girando como deveriam. E é exatamente aqui que mora o perigo do mau uso da IA. Ela oferece para a gente um atalho, uma rota de fuga. Os pesquisadores chamam isso de atalho cognitivo. A IA te deixa pular toda a parte difícil, todo aquele esforço de processamento e te entrega uma resposta prontinha, linda e organizada. A lógica é cruel, mas é simples. Se você pula o esforço, você simplesmente pula o aprendizado. Fim. Quando a gente usa a IA para não ter o trabalho de organizar as ideias, a gente também está abrindo mão de criar as memórias e o conhecimento que só vem com esse esforço. E esse atalho todo cria o que a gente chama de ilusão de aprendizado. Você joga uma pergunta no ChatGPT, ele te dá uma resposta perfeita, você lê, entende tudo e pensa, pronto, aprendi. Só que entender não é a mesma coisa que aprender. Entender o que a IA escreveu não garante que você internalizou aquilo ou que vai lembrar daqui a uma semana. Mas calma, a história não é tão simples assim. Fica um pouco mais complexa, porque o efeito da IA muda dependendo de quem está usando. E isso leva a gente para uma ideia muito interessante, o paradoxo do especialista. E antes de continuar, um lembrete super importante. A IA alucina. Ela inventa coisas. Ela não sabe o que é verdade ou mentira. Ela só é muito boa em prever qual é a próxima palavra mais provável. O resultado? Ela pode criar fatos falsos com uma confiança que até assusta. E é aqui que está o paradoxo. Para um iniciante, alguém que não sabe identificar quando a IA está inventando moda, a ferramenta é super arriscada. Mas, para um especialista, alguém que já sabe do assunto e consegue corrigir a IA,
Ela vira uma ferramenta de amplificação. Ela ajuda a pessoa a ter ideias e insights de um nível altíssimo. Olha que irônico. Em vez de acabar com o valor do especialista, a IA está fazendo o contrário. Ela está deixando mais claro do que nunca quem realmente sabe das coisas. No mundo cheio de resposta genérica de IA, ter conhecimento profundo para saber o que é certo e o que é lixo vira um superpoder. Ok, respira. A notícia não é só desgraça. Eu não estou falando para você cancelar sua conta do ChatGPT, nada disso. A questão não é se a gente deve usar, mas como a gente deve usar. Existe um jeito inteligente de fazer isso, um jeito de pegar o bônus sem levar o ônus. A grande virada de chave é na nossa cabeça. Você precisa parar de pensar na IA como um cérebro substituto. Pensa nela como seu assistente pessoal, um estagiário que não dorme e não reclama. O trabalho de base ele pode fazer, mas o trabalho pesado, a reflexão, a criatividade, isso continua sendo seu. Então, na prática, como é usar a IA do jeito certo? Deixa ela fazer a parte chata, tipo uma pesquisa inicial ou resumir um texto longo. Mas depois o seu trabalho começa. Desafie o que ela te entregou, questione, pergunte o que está faltando aqui. Tente fazer conexões que a máquina não fez. E o mais importante, abrace o esforço mental. Se está difícil, é porque está funcionando. E a conclusão é essa. Num futuro próximo, todo mundo vai ter acesso à mesma informação gerada por IA. Isso não vai ser mais um diferencial. O que vai te colocar na frente é a sua capacidade puramente humana de pensar de forma crítica, criativa e profunda sobre toda essa informação. E no fim, a gente fica com essa pergunta. A escolha é totalmente sua. Você vai usar essa tecnologia incrível como uma muleta, deixando seu cérebro cada vez mais fraco? Ou vai usá-la como uma academia, um lugar para desafiar e afiar a sua própria mente, se tornando mais inteligente do que nunca? A decisão está em cada pergunta que você faz para ela. Pensa nisso. Valeu por acompanhar o The Explainer.